Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo-se com a couraça da justiça. Até aqui, irmãos. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor querido Deus e eterno Pai, Deus das nossas vidas e da nossa fé. Aquele Pai que cuida de nós, um Pai amoroso, um Pai zeloso. E neste momento, Pai, trata no nosso coração. Trata na nossa mente, na nossa vida. Fala conosco mais uma vez, Pai, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e nós já te agradecemos pelos milagres e por tudo aquilo que o Senhor fará em nosso meio. Amém. Pode se assentar, irmãos. O tema da mensagem de hoje é nas trincheiras. E quando nós falamos de trincheiras, nós estamos nos referindo às trincheiras de guerra mesmo. E nós vamos falar um pouco sobre batalhas que nós precisamos enfrentar. E antes de eu falar sobre as batalhas que nós precisamos enfrentar, eu quero dizer para os irmãos que ontem nós sofremos uma baixa no nosso exército. Ontem, uma soldada nossa retornou para a casa do Senhor. E nós recebemos a notícia hoje pela manhã e ficamos muito tristes, todos sentimos muito. Mas essa soldada, ela estava pronta para o Senhor. Essa soldada, nós temos certeza que hoje ela já está nos braços do Pai. Ela já está com o Senhor. Vocês lembram da Vanessa, não lembram, irmãos? Fazia uns dias que ela não vinha na igreja, ela estava com problema de saúde. Nesses últimos dias ela estava sentindo bastante tontura, fraqueza. E nós estávamos em oração pela vida dela. E aprove o Senhor levá-la para a glória. O Senhor Jesus já voltou para Vanessa. E ela está nos braços do Pai. Então eu peço que você apresente a família nas suas orações. Apresente as nossas vidas como igreja. Como família, como parte da família dela que nós éramos. Como parte daquilo que nós representávamos para ela. Amém, irmãos? Então nós vamos falar um pouco sobre os soldados, sobre as trincheiras. As trincheiras, elas são escavadas na guerra para proteger os soldados. São aquelas pessoas que estão na frente, na linha de batalha mesmo. São aquelas que estão dispostas a pagar o preço, a proteger a sua guarda, a proteger aquilo que está nas mãos dessas pessoas. Então eles cavam essas trincheiras para se proteger. Aqui nós lemos em Efésios 6:10 que a nossa luta não é contra a carne, mas nas regiões celestiais. Ontem nós assistimos o teatro da CNC que falava sobre batalha invisível. E ali nós conseguimos ver e imaginar um pouquinho do que significa o mundo espiritual. Às vezes, irmãos, nós estamos passando por lutas e por batalhas e nós não entendemos o que está acontecendo. Nós não sabemos para que o Senhor está nos preparando. Nós sabemos que o Senhor está nos preparando para algo. Nós sabemos que o Senhor está nos munindo de algo. Nós sabemos que quando nós estamos em batalha, em guerra, em luta, a todo instante o Senhor está também nos municiando. Amém, irmãos? Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra aquilo que nós estamos vendo. Nós somos todos irmãos em Cristo Jesus. E a palavra diz isso, que nós temos que ter comunhão com os outros. E nossa luta não é contra o irmão. Não é, às vezes o irmão está sendo usado por Satanás e você precisa orar pela vida dele.
Porque, irmãos, todos nós um dia vamos encontrar com o Senhor e nós vamos morar no céu. E nós precisamos ter sim a paz com todos. Quando nós estamos em luta, em batalha, em guerra, como é o momento que nós estamos passando, nós não temos tempo para conversinhas fiadas. Nós não temos tempo para nos preocupar com isso. O nosso foco é vencer a batalha, amém? Durante esses dias nós temos travado batalhas, como nós vimos no teatro ontem. Batalhas invisíveis. Está agindo, está tendo um mover nas regiões celestiais. E nós precisamos intensificar as orações. O pastor falou sobre oração. A oração é a arma mais poderosa na vida do cristão. Repita comigo, a oração é a arma mais poderosa na vida do cristão. Essa é a munição que você tem, irmão. E você está, à frente de Satanás. Se você é uma pessoa que ora, que tem comunhão com o Senhor, fica tranquilo que Deus é contigo. Quando nós estamos nas trincheiras, nós precisamos redobrar a nossa atenção. Quando nós estamos nas trincheiras, nós precisamos redobrar a atenção, porque o inimigo é astuto, irmão. O inimigo, ele faz coisas que às vezes nós não imaginamos. Ele usa pessoas que às vezes nós achamos que é para o nosso bem e não é. Às vezes palavras doces, palavras que são boas aos nossos ouvidos, não é aquilo que o Senhor quer de nós. Quando nós estamos na trincheira, nós precisamos manter a nossa posição de soldado, firme olhando para o Senhor. Quantos de vocês já viram os soldados lá da rainha? Eles ficam como, irmãos? Na mesma posição. Do mesmo jeito. Você pode passar na frente deles e fazer o que você quiser. Plantar a bananeira, virar cambalhota, fazer o que você quiser. Eles continuam firmes na mesma posição, porque foi para isso que eles foram chamados. Nós fomos chamados para fazer a diferença nessa terra e fazer a diferença nesse mundo. Você é único, irmão. Eu vou falar mais uma vez, você é único. Faça a diferença. Essa luta que você está travando, ela não é sua. O Senhor já venceu ela por você. Mas como um soldado, fique firme. Não olhe para a direita e não olhe para a esquerda. Olhe somente para o Senhor. Os soldados nas trincheiras, eles não têm tempo nem para cuidar de si mesmos, irmãos. Eles estão lá, todos sujos de barro. Mas eles estão confiando que eles vão vencer. Ninguém entra numa batalha para perder, irmão. Ou você é daquele que entra e fala, se ganhar, ganhou, se não ganhar, não ganhou. Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que toda a luta que você trava, por maior que seja, você fala, eu vou vencer em nome de Jesus. Porque a palavra garante o quê para mim? Que em Cristo nós somos mais que vencedores. O Deus que você serve, Ele nunca perdeu uma batalha, irmão. Você pode pegar aqui, de Gênesis, Apocalipse, olhar de fora a fora, de trás para frente, de frente para trás, de ponta cabeça. O Deus que você serve nunca perdeu uma batalha. Ele nunca entrou numa batalha para perder, irmão. E por que com você vai ser diferente? Por que logo na sua vez o Senhor vai perder uma batalha? Não vai, irmão. Olha para o seu irmão e fala, não vai ser na sua vez, irmão. Olha para o seu irmão e fala, não vai ser na sua vez, irmão, fica tranquilo. É assim que Deus faz. A vontade do Senhor para nós, como que a palavra diz, é boa, é perfeita e ela é o quê? Então fica tranquilo, irmão, está tudo certo. 2 Coríntios 10, 4. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas, destruir raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Volta lá antes, por favor.
O que está escrito aqui, irmãos? Porque as armas da nossa luta não são o quê? Carnais. Davi já havia falado sobre isso. Davi falou que a nossa força, que uns confiam em carros, estava falando que uns confiam nos seus carros de guerra, nos seus cavaleiros, naqueles que vão à frente, mas nós confiamos em quem? No Senhor. Então as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus. A sua oração é mais poderosa do que essa situação que tem se levantado contra a sua vida. A sua oração não é mais poderosa do que essa doença que você tem enfrentado. Irmãos, eu falei hoje de manhã, contei o testemunho sobre o Covid do meu esposo. E eu falei, a luta está forjando o nosso caráter. Toda a luta que nós enfrentamos é para forjar e moldar o nosso caráter. E eu falei pela manhã assim, eu nunca vi ninguém lutando e ninguém vencendo uma batalha sem lutar. Todo mundo que luta vai vencer, todo mundo que entra na batalha vence. Passa o tempo que passar, vai vencer em nome de Jesus. E a luta serve para isso, para fortalecer a nossa fé, irmãos. É de luta em luta e vitória em vitória. Se nós não tivermos luta, como que nós vamos subir o próximo nível? Se nós não tivermos lutas na nossa vida, como que nós vamos provar da fidelidade do Senhor sobre nós? Quando nós estamos lutando, há o conflito interno e externo. E às vezes, irmão, o conflito interno é pior do que o conflito externo que nós estamos enfrentando. Mas se você está com aquela palavra em Salmo 119:11 que diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, fica tranquilo. Porque o Senhor disse para Josué o seguinte: não tenha medo, seja forte e corajoso. Medite no livro dessa lei, medite nas palavras dessa lei, medite nas palavras dessa lei dia e noite. Se você escondeu a palavra no seu coração, se você, assim como Josué, confia que o Senhor é o Deus da sua vida, se você, assim como a palavra diz que nós temos que obedecer a Cristo, você está obedecendo ao Senhor, existe uma palavra de bênção liberada sobre a sua vida. Deus é com você. Lá no Salmos 20, nós vamos ler uma palavra que diz o seguinte. Eu li pela manhã. 20:7. Que eu acabei de falar. Que uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, nosso Deus. E o que vai acontecer quando nós invocarmos o nome do Senhor? Está aqui. Eles se prostram e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. É por isso que você todos os dias se mantém em pé. Porque existe um Deus lá no céu que olha para você e fala: eu sou contigo. Todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas. Todos os dias o Senhor nos coloca de pé. E pode ser que o diabo se levante, mas ele vai cair. É como eu sempre falo, ao mesmo tempo que levanta é para cair, irmão. Fica tranquilo. Ninguém vai parar um crente que ora, que confia em Deus. Que a sua força está no Senhor. Quando nós estamos também na trincheira, existe o esforço e existe o quê? O sacrifício. Esforço é uma coisa, sacrifício é outra, irmão. Esforço é aquilo que você precisa fazer, certo? Você tem que ser esforçado. Você precisa ter coragem. E o sacrifício é algo que vai causar dor para nós. Mas enquanto nós estamos nos esforçando, estamos nos sacrificando, o Senhor está justificando a nossa fé. O Senhor está cuidando de nós. Como a Jennifer falou, o Senhor está no controle de tudo, está cuidando de tudo. E como que eu sei disso? Porque a palavra de Deus fala isso para mim. Enquanto nós estamos nos esforçando e sacrificando, o Senhor está fazendo o quê?
Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O Senhor está guardando as nossas vidas. O Senhor está guardando os nossos sonhos, os nossos projetos. A mão do Senhor, é que a minha mão é pequena, né, irmãos? Mas é como se a mãozona, essa mão fosse grandona. A mão do Senhor está estendida sobre os nossos sonhos, assim, e nada vai se perder. Deus é conosco, irmãos. Não tenha medo, continue se esforçando. Se você precisar se sacrificar, se sacrifique. E eu não estou falando que você vai entregar seu corpo para ser morto, não, irmão. Sacrificar na oração e na intercessão por alguém. Quando nós estamos em luta, nós também precisamos daqueles que vão orar por nós. E nós precisamos também ser aqueles que vamos orar por outras pessoas. Como eu falei pela manhã, orem sem cessar. Orem por mim, ore por você, ore pela sua casa, pela sua família. Ore por aquela pessoa que você se lembrou em algum momento do dia, ore por ela. Já aconteceu várias vezes, irmãos. Do nada você lembrar de alguém. Já aconteceu isso com você? Não precisa levantar a mão não. Mas eu sei que já aconteceu. Quando acontecer isso, irmão, instantaneamente ore, fale com o Senhor. Fala, Pai, visita essa pessoa agora. Eu não sei o que ela está precisando, o que está acontecendo, mas o Senhor colocou no meu coração para orar por ela. Visita ela em nome de Jesus. Irmãos, eu vou falar para você. Você vai descobrir depois o que vai acontecer. A resposta vai vir. Vai vir. Porque é assim conosco. Não é, amor? Às vezes a pessoa nem falou nada pra gente. E aí, a gente manda uma mensagem, manda um louvor, já recebe. Às vezes é instantâneo, irmãos. Não cesse de orar. Não cesse de interceder por alguém. Lembre-se que a oração, a sua oração é a arma mais poderosa que existe. A sua oração é algo que faz um barulho estrondoso no céu, irmão. Aí você pode falar para mim, pastor, eu estou orando, não está acontecendo. Continua semeando, e orando, e chorando. Vai semeando, irmão. Quando a gente vai plantar algo, ela nasce logo da noite para o dia? Hein, irmãos? Como é que faz? Você tem que arrumar lá a terra, planta a sementinha, aí você cobre, coloca um adubo, e aí você vai regando. Aí tem planta que você não pode regar muito, que senão morre. Algumas eu matei assim já. Oh Deus, tem misericórdia. Outra, se você não regar, morre também, que não é cacto, né, às vezes. Mas a vida nossa é assim, irmão. A gente tem que plantar, semear, ter paciência. Mas vai florescer em nome de Jesus. Tudo que o cristão faz, ele faz para quem? Para o reino. Amém, irmãos? Tudo que nós plantamos aonde? No melhor solo, que é no reino. Então, irmão, fica tranquilo que vai dar fruto em nome de Jesus. Essa semana eu falava com uma pessoa e eu falava assim, é lindo de ver o processo que ela está passando. Sabe por quê, irmãos? Porque faz alguns anos que nós demos uma palavra, nós demos uma instrução, nós falamos para fazer e aquilo doeu tanto no meu coração, irmãos. Porque quando nós vemos os filhos sofrendo, é ruim. Quando nós sofremos é uma coisa, não é, irmãos? Os pais aí vão entender o que eu estou falando. Eu não estou falando dos meus filhos físicos, eu estou falando dos filhos espirituais. Quando os nossos filhos sofrem, parece que dói duas vezes em nós, não é, irmãos? A gente quer pegar a criança e fazer o quê? Como eu falo sempre, colocar no útero de novo, proteger. E quando nós falamos para essa pessoa, doeu, irmãos. Doeu, mas nós dissemos para ela o seguinte: Deus é com você. A vitória que você espera vai chegar. Vai levar um tempo, mas vai chegar. Está chegando, irmãos. Está chegando. Às vezes ela está lá, numa potência assim, subindo. Acontece alguma coisa para tentar parar.
mas ela sabe onde está a confiança dela. Ela sabe onde está a força dela. Ela sabe que quem prometeu é fiel para cumprir a promessa e romper o ciclo que precisa ser rompido na vida dela. Ela está crendo e confiando, e o milagre dela é o nosso milagre. E quando se cumprir o que precisa ser cumprido, nós vamos testemunhar aqui na igreja. E você vai ver, irmão, que coisa linda que Deus faz. Deus pega uma família que estava desestruturada e deixa a coisa mais perfeita e bela, porque Ele é especialista em fazer isso. Quando nós também estamos em batalha, em guerra, nós precisamos buscar muitas vezes proteção e abrigo. Nós precisamos estar protegidos e bem abrigados. Às vezes na trincheira não é possível isso, estar tão bem abrigado assim, irmãos. Porque imagina, a trincheira é uma vala e às vezes pode chover, fica sujeira e tudo mais. Mas os soldados do Senhor, eles têm a proteção e abrigo do nosso Deus. Aquele que não dorme, aquele que não falha. E aí, o que você faz quando você procurar a sua proteção e o seu abrigo e você não encontrar isso? Você achar que não vai encontrar. Nós vamos ver essa resposta lá em Salmo 120, que foi o versículo que eu li pela manhã. Na minha angústia eu clamo ao Senhor e Ele me ouve. Vamos ler todos juntos? No 3. 1, 2, 3. Ele ouve, irmãos, ouve e responde. Ele ouve e Ele responde. O Deus que você serve não é um Deus que está com as mãos atadas e amarradas que não queira abençoar. Ele está com as mãos estendidas sobre a nossa vida. Às vezes nós não recebemos porque nós pedimos errado. Então saiba pedir para o Senhor. Eu vou falar de novo. Saiba pedir para o Senhor. Às vezes você não sabe como orar. E você pode falar para o Senhor: Senhor, eu não sei como pedir. Me perdoa se eu estiver pedindo errado. E o Senhor vai fazer, porque a palavra dele diz que tudo aquilo que nós pedimos em oração, crendo, nós vamos receber. Então, irmão, se você ora e se você crer que você vai receber em nome de Jesus. Essa é a palavra do Senhor para nós. Se eu orar e confiar e crer que Ele é fiel para cumprir, Ele vai fazer. Eu preciso orar e crer e confiar. E depois, irmãos, nós precisamos saber o quê? Mais uma vez, que a oração é a arma mais poderosa que nós temos. Jesus, Ele sempre orava. Jesus é o maior exemplo de intercessor para nós. Jesus, quando Ele vai ressuscitar Lázaro, o que Ele faz? Ele ora para o céu, Ele olha para o céu, Ele agradece ao Senhor. Quando Ele está prestes a ser crucificado, Ele deixa os discípulos de canto e Ele vai orar, irmãos. Vai falar com o Pai. Olha o exemplo. Nós precisamos seguir esse exemplo. Saber que estamos em guerra. Precisamos estar em alerta sempre, irmãos. Se algo acontecer na sua vida, você não pode ficar gritando, desesperado. Você tem que falar: Senhor, segura nas minhas mãos. Como eu falei pela manhã, às vezes você vai querer chorar e se prostrar, irmãos, e está tudo bem. Tudo bem chorar e se lamentar. O que não está bem é você viver nesse quadro para o resto da sua vida. O Senhor te chamou para ser um soldado do exército dele e fazer a diferença. Você foi chamado para fazer a diferença. Eu vou falar mais uma vez. Você foi chamado para fazer a diferença. Eu vi uma imagem um tempo atrás, um leão todo estraçalhado, com o rosto todo machucado. E a legenda era assim: ainda é um leão. As cicatrizes que nós carregamos contam as nossas histórias. Só que não é para a gente ficar olhando e se lamentando e falando: ai, por que não? Você passou por essa situação. Você sobreviveu a essa situação. Você se levantou e você andou por cima dessa situação. Você é um soldado,
mais poderoso que o reino conta com você. Irmão, não é para ter medo não. Deus conta com você. Eu sempre tenho falado isso, irmãos, porque nós estamos vivendo e passando por um momento que a igreja está desapercebida. O reino conta com você. A sua família conta com você. A sua casa conta com você. Os seus filhos contam com você. É você que tem que se levantar e orar pela sua casa. Quantas e quantas vezes vocês já ouviram eu falando, e já falei especificamente para várias pessoas, sobre pegar o óleo de unção, sobre ungir as pessoas, sobre profetizar, sobre abrir a boca e falar palavras de bênção. Quantas vezes eu já falei isso? Porque, irmãos, eu aprendi na palavra de Deus que há poder nas nossas palavras. Nós precisamos orar com ação. Nós precisamos crer que o Senhor pode mudar qualquer situação. Há poucos dias nós recebemos uma notícia que tinha uma criança enferma. E nós ficamos um pouco assustados com a rapidez que tudo aconteceu. E eu falei para a mãe, pede para o pai levar o óleo de unção e orar pela criança. E ela falou, tá bom. O pai mandou mensagem para o pastor e falou, pastor, eu levei o óleo de unção, eu orei por ele. No instante em que estava orando, a criança sorriu. Foi cantar um louvor para o filho. No instante que ele estava cantando o louvor e orando, profetizando a cura sobre o filho dele, o Senhor operou um milagre. O menino começou a se recuperar. Milagres não se explicam, irmãos, milagres se vivem. Eu falei pela manhã que se nós nos mostrarmos fracos no dia da nossa angústia, a nossa fé vai ser pequena, a nossa força vai ser pequena. Você serve um Deus grande, então a sua fé tem que ser grande. A sua fé tem que ser em um Deus que é inabalável. Você não vai perder essa guerra. Como eu falei no começo, o Senhor nunca falhou e nunca perdeu, vai falhar na sua vez? Não vai, irmãos. Não vai. Deus vai cumprir o que Ele prometeu sobre a sua vida. Confie no Senhor teu Deus de todo o seu coração. Ore para o Senhor todos os dias. Ore por essa causa. Ore por tudo, irmãos. Ore por tudo. Até para Deus mostrar o lugar do seu poço. Até para Deus mostrar a cura que você está procurando. Até Deus abrir a porta do emprego que você precisa, a porta dos sonhos que você precisa. Ore, irmãos, você está em batalha, você está em guerra. Não é tempo para brincadeirinha, não é tempo para ficar em cima do muro, não é tempo de ficar pensando em dois pensamentos. Ai, será que eu vou? Não vou. Deus está contando com você. Todos os dias Ele pega na sua mão e Ele fala, eu estou com você. Todos os dias. Não tenha medo. O exército do Senhor está pronto. E é você. Não tem problema se você está andando devagar. Cada um no seu tempo, irmãos. Olha para o seu irmão e fala, cada um no seu tempo. O importante é que nós estamos todos juntos. O mais interessante do soldado, quando eles estão no campo de batalha, é que quando alguém está ferido, ninguém deixa ninguém para trás. Tem alguém perto de você aí? Pega na mão dele e fala assim, eu vou com você. Fala, eu vou com você até o fim. Aonde você não puder estar, a sua oração vai alcançar essa pessoa. Eu falo sempre para os meus irmãos, quando eu consigo mandar mensagem para eles e quando eles respondem também, eu sempre falo para eles, estou orando por você, Deus te abençoe. Porque nós não estamos próximos, mas nós estamos sempre perto na oração. Não desista de orar por ninguém, irmãos. Você está em guerra. E também não tenha vergonha de pedir oração para alguém. Não precisa falar o motivo, Deus sabe os motivos.
Se você não tiver força para orar, peça para alguém orar por você. Fala, me ajuda em oração. Porque nós vamos vencer em nome de Jesus. O exército do Senhor não deixa ninguém para trás. Enquanto houver fôlego, alguém vai estar te carregando nas costas. Quando você estiver ferido e machucado, alguém vai estar carregando você nos ombros. Quando você estiver ferido e precisando de algo, alguém vai estar lá cuidando das suas feridas. Dando uma palavra de consolo. Cantando uma canção para você. Porque o reino conta com você. Foi pago um alto preço pela sua vida. E o preço que foi pago foi preço de sangue. Você está em guerra e em batalha, irmãos. Mas você não vai perder em nome de Jesus. Você é mais que vencedor em nome de Jesus. O Senhor Jesus é o nome que está acima de todo nome. O Senhor Jesus é aquele que dá uma ordem. É uma ordem, basta uma palavra do nosso Deus, que tudo aquilo que está travado é destravado. Basta uma ordem do Senhor para que o morto se levante. Basta uma ordem do Senhor para que essa doença seja curada. Mas nós temos que confiar que Ele é fiel para fazer.